Desejo paz para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, que tudo te vá bem. Eu estava analisando aqui um texto bíblico que é interessante. Está em segundo livro dos Reis, no capítulo 21, 19 a 23, que está escrito assim: Tinha Amon 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos. Assim deixou ao Senhor, Deus de seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram. Veja bem, eu quero que você entenda uma coisa. Amon, ele tinha apenas 22 anos de idade e já era rei. Olha que coisa interessante, 22 anos e já era rei. O que mais, o que mais um jovem poderia querer? Hã? O que mais um jovem poderia querer? E se quisesse mais alguma coisa, tudo estava ao seu alcance. Tinha riquezas, mulheres, prestígio, honra e assim por diante. Talvez muitos jovens desejariam estar em uma posição como aquela. Amon poderia muito bem ser considerado, sob um ponto de vista mundano, um homem realizado, bem-sucedido. Entretanto, veja bem, o texto nos diz que Amon fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e deixou o caminho de Deus. Olha só, veja o que Jesus ele diz, né? Que de que adianta ter tudo na vida e não servir a Deus, né? Como Jesus ele falou. Eu estou trocando aqui umas palavras, mas vamos para a leitura como ele diz mesmo o texto. Ele diz assim: olha só, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Qual seria a vantagem, né? Qual seria a vantagem de conseguirmos tudo o que o coração e os olhos desejam, se ao mesmo tempo deixemos de fazer ou deixamos, né, de fazer a vontade de Deus ou ignoramos a pessoa de Deus, a sua pessoa? O rei Amon preferiu abandonar ao Senhor, seguir aos ídolos. Ele achou que, sendo rei, poderia fazer o que quisesse. Muitos têm essa atitude hoje. Muitas pessoas agem da mesma maneira. Muitos dizem assim: eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Amon se esqueceu de que existe um rei nos céus e que todos nós somos seus servos. A consequência disso aí veio logo. Seu reinado durou apenas 2 anos. O rei foi assassinado. Olha só, o inimigo, o diabo, está oferecendo uma boa vida para todos. É verdade que ele pode dar algumas coisas e alguns prazeres. Entretanto, lembre disso, a duração de tudo isso é muito pequena, muito pequena. No caso de Amon, foi apenas 2 anos. Às vezes as pessoas pensam em aproveitar a vida, buscar ao Senhor apenas na velhice. Amon morreu aos 24 anos, não teve a oportunidade de envelhecer. O tempo de buscar ao Senhor é hoje, é agora. Amon não envelheceu, o tempo foi rápido para ele. Então aproveite hoje. A Bíblia nos apresenta um balanço da vida desse rei. Ele nos mostra isso, e a Bíblia nos mostra isso aí. As cartas às 7 igrejas da Ásia, por exemplo, no Apocalipse, também apresenta esse tipo de análise. O Senhor mostra ali aspectos positivos e negativos daquelas igrejas. Sobre Éfeso, ele diz: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha só, o texto está em Apocalipse 2, da mesma forma, haverá uma avaliação
da vida de cada ser humano que passou pela terra. Vemos aquele texto, vemos nesse mesmo texto, aspectos positivos da vida de Amon, mas os aspectos negativos foram muito mais significativos. Seu êxito material foi o máximo, mas seu fracasso espiritual também foi absoluto. De que adianta chegarmos diante de Deus com uma lista de nossas realizações financeiras, culturais, sociais, sentimentais, se desprezamos o caminho do Senhor, se desprezamos o caminho do Senhor e não cumprimos a sua vontade. Esse é um tema para a nossa reflexão, a fim de nós fazermos um ajuste em nossas prioridades. Primeiro o reino de Deus, sua vontade, seu caminho, depois as outras coisas, desde que elas não venham nos tirar da presença do Senhor. O inimigo, o diabo, nos oferece um reino terreno passageiro, como ofereceu ao próprio Jesus em Mateus 4. Deus, porém, nos oferece um reino eterno e inabalável. Podemos até ser desprezados neste mundo, ou mesmo deixar de ter tantas coisas que gostaríamos, mas aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde receberemos do Senhor a nossa recompensa eterna. Que Deus abençoe tua casa, tua família. Fique com Deus. Pense nessas palavras.